Oi, meus amores! Mais um vídeo começando aqui no canal e eu já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro trimestre, vou contar para vocês como foi o primeiro trimestre e nós vamos falar sobre os sintomas, nós vamos falar sobre como eu escolhi a minha obstetra e vamos falar sobre os exames que ela passou ao longo desse primeiro trimestre. E vamos começar falando sobre os sintomas, os primeiros sintomas que eu senti da gravidez. Eu descobri a gravidez muito rápido, já contei para vocês como foi, vou deixar um vídeo para vocês assistirem. E o primeiro sintoma que eu quero compartilhar com vocês foi a cólica. Eu tive uma cólicazinha logo no início da gestação. Como vocês sabem, eu descobri a gestação muito rápida e ali eu pude sentir. E parecia aquela cólica que a mulher sente quando vai entrar naquele período. E eu senti essa cólicazinha, senti por muito tempo, porque o útero ele vai esticando, né? Vai aumentando para receber o embrião, para receber o feto. E ali eu senti bastante cólica ao longo do primeiro trimestre. Outro sintoma que também foi muito forte no primeiro trimestre foi a rinite alérgica. As veias da mulher, do nariz, ficam assim um pouquinho mais inchadinhas, então a tendência de você ter rinite é muito forte. Eu tive rinite alérgica muito forte. Outro sintoma também da gravidez foram os seios doloridos, né? Eu senti bastante dor nos seios, os seios já se preparando para a amamentação, para todo esse processo lindo que Deus prepara a mulher para gerar um filho. E outro sintoma que eu senti foi o enjoo. Gente, eu senti o enjoo, eu vou contar nos próximos vídeos do segundo trimestre, do terceiro trimestre, mas eu senti muito enjoo no primeiro trimestre, a ponto de emagrecer. Eu emagreci 3 quilos no primeiro trimestre e eu ficava muito preocupada de não estar gerando, de não estar fornecendo os nutrientes suficientes para o meu bebê se desenvolver. Então foram esses sintomas praticamente que eu tive no primeiro trimestre. Eu também tive muito medo. E aí eu quero conversar com vocês, mamães de primeira viagem, até de segunda viagem. Eu já pesquisei e já perguntei a outras pessoas se o medo passa, se a ansiedade passa. E não, gente, tem medo sim, tem preocupação sim. Só que eu tive um medo exacerbado, um medo fora do comum. Eu ficava apavorada. Por isso que no primeiro trimestre eu não contei para muitas pessoas, eu contei apenas para alguns amigos muito chegados, contei para minha família, porque eu não consegui me conter a alegria, contei para a família do meu esposo e os nossos pais, né, claro. E nós contamos assim para algumas pessoas e não coloquei na internet. Vocês sabem lá, quem me acompanha no Instagram, sabe que eu faço lives, sabe que eu converso com vocês por lá, sabe que eu coloco um conteúdo cristão, da mulher cristã, para mulher cristã. E ali eu não compartilhei com vocês nesse primeiro momento, porque eu tive muito medo do aborto. Eu ia ao banheiro às vezes e eu já achava que eu ia ver sangue, eu já achava que ia acontecer algo muito ruim, então eu fiquei com uma mente muito abalada no primeiro trimestre. E o que me ajudou muito foi uma amiga psicóloga, Raquel Clícia. Eu conversava muito com ela, ela me ajudava muito a entender a raiz do meu medo e tudo que eu estava passando naquele momento. E o medo, ele me atrapalhou de viver muitas coisas que eu poderia viver ali, de alegria, e aquele medo foi gerando preocupação, foi gerando tantas coisas. E agora eu vou compartilhar com vocês como foi que eu escolhi a obstetra. Eu pesquisei uma obstetra do meu plano de saúde e eu encontrei essa obstetra na internet, vi todos os comentários sobre ela, pesquisei bastante sobre ela e fiquei encantado com a delicadeza que as pessoas comentavam, que ela tratava os pacientes. Então eu marquei, aliás, eu marquei antes de eu descobrir que estava grávida, a consulta com ela. E quando eu já estava ali no final do mês de junho, nós conseguimos ir na primeira consulta. Vou deixar a foto aqui para vocês. Nós fomos na primeira consulta com ela
E ela foi muito atenciosa, muito paciente, ela conversou muito com a gente. Eu sempre levo um caderninho para as consultas e ali no caderninho eu anoto todas as minhas dúvidas ao longo do mês, porque a consulta do pré-natal uma vez ao mês nesse início. E ali eu levei todas as minhas dúvidas, o que eu poderia comer, quais cosméticos eu poderia usar, o que eu poderia ou não fazer. E ela foi muito paciente, me respondeu tudo direitinho e eu me senti muito ali acolhida por ela e decidi já na primeira consulta permanecer com ela até o final da gestação, aí para ela fazer o parto do neném. Falando um pouquinho sobre como é a consulta, a gente chega lá, tem todo esse bate-papo, essa conversa e depois ela vai medir a pressão, ela vê a barriguinha como tá, ela, quando dá o tempo, no primeiro trimestre ainda não deu, mas o segundo trimestre, aí eu vou contar, né, que já dá pra ouvir o coraçãozinho. E ali não tem muita coisa para fazer no primeiro trimestre nas consultas, além de tirar as dúvidas e ela passar os exames. Então, sobre os exames do primeiro trimestre, eu já havia feito uma bateria de exames antes de engravidar com a minha antiga ginecologista. E como eu troquei de plano, eu não tive como mantê-la. É muito boa, excelente, com a agenda muito cheia, inclusive. E eu não tive como mantê-la, tive que trocar pela minha obstetra atual. E ali, quando eu fiz esses exames, eram exames muito recentes, tinha um mês só de diferença, levei tudo para minha nova obstetra e lá ela olhou, observou tudo e me medicou de acordo com o que estava ali já precisando. Graças a Deus, estava tudo bem, estava tudo ótimo. Ela me passou o ácido fólico, continuei com o ácido fólico. Ela me passou alguns outros exames específicos da gravidez que eu ainda não havia feito, porque eu não estava grávida quando realizei esses exames, que eram exames de sangue complementares e exame de urina. E também me passou o exame de translucência nucal, que é aquele exame que a gente descobre se o neném tem síndrome de Down ou alguma síndrome. E o meu neném não tem, não tinha, deu que não tinha síndrome, não tinha nada. O tamanho da nuca do neném estava dentro do esperado. E esse exame da translucência nucal nós fizemos através de uma ultrassonografia transvaginal, que no primeiro trimestre eu realizei 2. E o último exame que eu quero compartilhar com vocês foi o exame da sexagem fetal, que é o exame que a gente descobre qual o sexo do neném. E no próximo vídeo vocês vão acompanhar qual foi o resultado que deu. Será que eu acertei? E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora. Comenta aqui embaixo quais os exames que você fez quando estava grávida, ou qual é o seu maior medo da gravidez, a sua maior dificuldade em relação à gravidez. Um beijo e tchau, tchau!